Olá pessoal, tudo bom, gente? Eu estou experimentando um novo programa de gravação aqui, eu espero que vá funcionar. Gente, na nossa última aula, eu falei para vocês a respeito de um gênero, né? de um modelo artístico aí, conhecido como realismo, como muralismo, né? Então nós falamos a respeito do muralismo e agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de outro ramo, né? Outra corrente artística que acabou se transformando num padrão da União Soviética, né? A União Soviética, depois da tomada de poder pelo Partido Comunista, a União Soviética vai se transformar aí numa espécie de túmulo para a criatividade, um túmulo para a produção de uma arte independente como tal, tá, pessoal? Entendam que às vésperas da Revolução e durante os primeiros anos do período revolucionário, a União Soviética estava vivendo um boom de criatividade, uma explosão de criatividade, mas Lenin já dizia que a arte deve se submeter aos interesses do partido, que a arte tem por função ser um braço do Partido Comunista no sentido de ganhar o apoio das pessoas. Então é por isso que nós vamos observar aí coisas horrendas como isso aqui, né? Então o Lenin, ele canta a pedra ao dizer que a função da arte era a de aproximar as pessoas, explicar às pessoas o que era o certo, né? Então, quando Lenin morre e assume o Stalin traz para junto de si um sujeito chamado Janadov, e esse Janadov foi o braço direito de Stalin no que diz respeito à arte. Durante 30 anos será então o responsável pelo estabelecimento de toda a política cultural soviética, de toda a matriz cultural e artística da União Soviética. E fiel à ideia de uma arte atrelada aos interesses políticos do partido, você irá financiar. Os artistas serão, portanto, funcionários do Estado, né? E só poderão criar aquilo que agrada ao Estado. Aqueles que não se conformarem serão perseguidos, serão presos. Aqueles que não se conformarem serão eliminados, né? Em campos de trabalhos forçados. Então, são aspectos interessantes aí, por conta o reflexo da ditadura comunista no campo da arte, a aplicação de um modelo ditatorial na arte é o realismo socialista praticado como padrão na União Soviética entre os idos de 1920 e os idos de 1960. Em um país onde você tinha uma quantidade enorme de gente analfabeta, a ideia era, como no muralismo mexicano, usar as artes plásticas. Nosso trabalho aqui não é na literatura, não estamos batendo, não é nossa função a literatura, mas a função das artes plásticas era basicamente exaltar os feitos da Revolução Socialista. É curioso vocês fazerem essa comparação, meninos, porque se vocês analisarem o que estava acontecendo, o que estava rolando na Europa Ocidental nesse momento, nas décadas de 10, 20, 30, né? Expressionismo,
dadaísmo, surrealismo, os artistas estavam cansados, estavam protestando contra aquele modo de vida capitalista burguês. As pessoas estavam insatisfeitas com o mundo em que viviam. Então produziam obras de arte que expressavam essa sua insatisfação. E, curiosamente, na União Soviética, onde o capitalismo havia sido abolido, o que você vai ter é o aprisionamento da arte a serviço do Estado. E uma arte tosca, né? No sentido de um realismo simplista, né? A pintura imitando a fotografia, reduzida basicamente a puxar o saco dos grandes líderes ou do sistema político por eles implantado. E aí é interessante isso, né? Você pega lá Frida Kahlo, né? Frida Kahlo, com sua visão de mundo marcadamente socialista. Frida Kahlo pode produzir sua obra porque viveu num país livre. Otto Dix, imagina o Otto Dix na União Soviética. Imaginem os dadaístas na União Soviética, certamente sido fuzilados, mandados para campos de trabalho forçado, teriam sido liquidados, né, pessoal? Então, é interessante observar isso, que no mundo ocidental e livre, as pessoas protestavam contra o capitalismo. Mas aonde você já não tem mais o capitalismo, a arte se atrela à política. Ah, pessoal, e aí, eu costumo dizer assim, viu uma obra do realismo socialista? Viu todas. A ideia é sempre glorificar a juventude, mostrar a felicidade dos trabalhadores, mostrar o excelente resultado dos avanços tecnocientíficos socialistas, né? Então você vai ver uma repetição do tempo. Trabalhadores e estudantes felizes, e sempre presença de bandeiras vermelhas ou de líderes, né? Ou dos grandes líderes, como forma de demonstrar o caminho. Vejam, Stalin demonstra o caminho. Ele aponta para cima, como que dizendo o céu, o paraíso é o comunismo, né? O paraíso, eu levarei vocês. E aqui uma massa humana, tá? Uma massa humana, todas as nacionalidades que compunham a União Soviética, felizes e exuberantes. Só um minutinho. Amor, fala mais baixo. Todas as nacionalidades que compunham a União Soviética, sorridentes, felizes, diante da grandeza de Stalin, e ao fundo, e aqui milhões de pessoas, ele que gostava de ser chamado de um guia genial dos povos, né? Então, olha, todo mundo... É uma imagem religiosa, né? É uma imagem religiosa, obviamente. Só há salvação dentro da Igreja Católica, só há salvação dentro do Partido Comunista, tá, pessoal? E aí, aqui nós temos uma obra clássica, né? Então, o malvado soldado alemão, aqui o Gehler, essa mãe, esta mulher velha, seu filho foi capturado pelos nazistas, mas ela confronta o oficial alemão. Aqui já está tomando gente morta, ela olha friamente para o malvado soldado alemão, ela não se ajoelha pedindo clemência ao filho, mas ela confronta friamente o soldado alemão malvado. Daqui a pouco ela vai estar morta no meio de uma poça de sangue do lado do cadáver do filho, mas isso o quadro não mostra, né? Então mostra a mãe guerrilheira, né? Que é o nome dessa obra aqui, né? É um clássico do realismo. Você não tem pessoas chorando, sem expressão de coragem na face
face da mãe diante do oficial alemão que carrega um chicote, né? Olha aqui também é fantástico, né? Soldados do Exército Vermelho tocando instrumentos musicais enquanto cavalgam, demonstrando a elevação do padrão cultural da União Soviética, onde até as pessoas mais simples sabem tocar instrumentos musicais clássicos e cavalgar ao mesmo tempo, tá? Então tocam instrumentos musicais e cavalgam felizes sob a sombra da bandeira vermelha do comunismo. Aí que demônio, Stalin de novo. Aqui o Stalin escolhendo que ele vai almoçar, tô zoando. Olha as crianças embasbacadas, olha a face embasbacada das crianças, olha a cara desse guri aqui, olha a menina. Vejam que o Stalin não olha para ninguém, ele olha para frente. Ele é Deus na face da terra. Ele não precisa olhar para ver, porque ele tudo sabe. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Tá? Deus se senta do seu lado direito lá no paraíso, né? Então olha aqui os molequinhos entregando flores a Stalin, que olha para você, não olha para nenhum Deus. O Stalin tá cagando pros caras, não tá nem olhando para a cara deles, e os moleques olhando com cara, mal sabem onde que eles vão parar na panela hoje à noite. Aqui o outro exemplo, o realismo socialista no Vietnã, né? Aqui lembrando que o realismo socialista ele se espalhou praticamente por todos os países socialistas. Tá? O modelo veio da União Soviética. Sempre jovens, felizes, com as bandeiras de seus países, de seus partidos, exaltando, saudáveis, né? Ninguém sendo fuzilado, ninguém sendo preso. Aqui no Brasil, né, pessoal, nós tivemos o Jorge Amado. O Jorge Amado tem obras que ele renegou. Mesmo não estando no poder, o Partido Comunista pressionava seus filiados a cumprir metas, né? Então o Jorge Amado tem um livro lá, o Cavaleiro da Esperança, acho que Seara Vermelha. Ele tem livros que ele posteriormente renegou, porque ele admitiu, são só panfletos de propaganda socialista. Tá? Apesar do nosso tema aqui não ser literatura, mas países onde o comunismo não tomou o poder, os filiados, artistas filiados ao partido, eram obrigados a bater metas, né, pessoal? Olha que maravilha, olha que coisa linda, né? As pessoas, vejam as nacionalidades, a criança com o que a criança está fazendo carregando seus livros na mão, a mulher com o filho no colo, os soldados, o sujeito cheio de condecorações, aqui um homem, aqui uma mulher, aqui um cara com um chapéu islâmico, aqui, então, povos de todas as nações, a bandeira da China, a bandeira da Coreia do Norte, todos os países reconheciam a genialidade do líder, né, de Joseph Stalin, né, o magnânimo. Aqui um outro quadro bom também, típico do realismo socialista, que é o Lenin explicando, o genial Lenin, o pai da União Soviética, explicando aos trabalhadores revolucionários, todo mundo de bandeira vermelha em pé, né? Os trabalhadores acompanhando, enquanto Lenin lhes explica algo, tá? Então aqui vejo um homem idoso observando um cartaz, enquanto Lenin, sempre genial, sempre firme, sempre queixudo, né? Esse cara está sempre queixudo, explicando essas coisas. Então aqui, mais uma vez, a ideia das crianças. E tinha um grupo de escoteiro mirim comunista, tinha os escoteiros vermelhos, lá chamava Consomol, era como um sol. Aí eu não lembro que era Consomol ou como um sol. Era o grupo escoteiro comunista, e aí as crianças que se davam, né, que tinham um bom desempenho escolar, recebiam um laço vermelho no pescoço, um lenço vermelho. Então olha as crianças aqui sendo premiadas pelo seu bom desempenho escolar aqui, deve estar anotando o nome de quem não foi bem para fuzilar, mas aí todo mundo recebendo o prêmio. Então tá aí, né, pessoal? Só vale a pena lembrar que o realismo socialista ele deu uma decaída na época do Nikita Khrushchev, né? Quando Stalin morreu, houve uma certa abertura para novas ideias. Quando Khrushchev caiu,
e um neo-stalinista sobre o poder, que é o Leonid Brezhnev, né? Há uma retomada desse padrão, dessa arte atrelada, essa arte prisioneira de uma ideologia totalitária. Não é muito diferente do que se produzia na Alemanha nazista, na Itália fascista, só que é muito difícil você ver alguém hoje em dia defender fascismo e nazismo, defender o socialismo aí. Eu tenho muito amigo que perde a aula falando disso, tá, pessoal? Então, aí, na verdade, na década de 1980, com o desmoronamento econômico da União Soviética, antes mesmo da queda da União Soviética, isso aí já tinha virado piada, isso já tinha virado peça de museu. Tá certo, pessoal? Gente, um abraço imenso para vocês e até semana que vem.